Olá pessoal, meu nome é Eliane Lerosi. Para quem me conhece sabe que a minha formação é em psicologia, só que assim, eu sempre gostei de artes em geral. E agora que eu me aposentei, realmente decidi me dedicar totalmente a essas artes maravilhosas, né? E, em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao André, da MM Resinas, que, através delas, eu descobri esse mundo maravilhoso das resinas, e foi ele que me deu um desafio de eu fazer uma aula passo a passo usando a resina flexível em uma garrafa decorada, né? Então fazer reciclagem, que é uma coisa que eu gosto bastante também. E agradecer ao meu maridão, que está atrás de 3, 4 câmeras para fazer esse vídeo e depois editar, tá bom? Então vamos lá. A MM Resinas, além de estar lançando algumas resinas no mercado, como tem a resina líquida branca, que também ela serve para o artesanato, que é muito parecida com a resina que a gente já compra pronta, as peças prontas, os apliques, né? E agora eles lançaram a resina flexível, que é uma mão na roda, né? Principalmente quando a gente vai fazer peças curvadas, como essa garrafa, né? Ou esses vasinhos, tá? Aqui é a resina flexível que eu apliquei, e aqui também, que é um casal de cisnes. E também existe uma resina que ela é flexível, mas ela não é como essa aqui, que é essa que eu usei nessas peças, tá? Ela é assim, ela é durinha, quando ela seca ela fica bem firme, e aí acaba ficando muito quebradiça, né? Porque são para esses moldes de renda líquida. Só que quando você vai utilizar, você usa o secador ou soprador, temperatura quente. Então, com a temperatura, ela amolece, e aí você consegue aplicar, que foi o que eu fiz aqui nesse cachepô, né, que pode ser usado como um mini porta-panetone, tá? Então, não sei se dá para vocês verem bem, tá? Eu usei exatamente essa peça aqui, tá? Mas hoje eu vou estar falando dessa aqui, que é bem flexível, tá? Então essa aqui é uma renda que geralmente o pessoal conhece porque usa... É como se fosse uma massinha de biscuit, mas bem solúvel, né? E vende pronta, renda líquida de algumas marcas, né? Que eu já vi. Agora essa é a resina mesmo, você faz, tá? Ou você pode utilizar arabescos, como esse aqui, ó. Pode ver que ele é bem flexível, então dá pra você trabalhar legal, né? Pra colar em superfícies que não são planas, e depois que você que cola bem, você pode pintar por cima, pode fazer o que você quiser, porque daí ela fica firme.
tá? Então esses moldes aqui que eu fiz também é da MN Resinas, tá? Arabescos, moldurinhas, que são coisas que eu adoro. Antes de fazer, eu vou mostrar para vocês algumas peças que eu fiz ontem à noite, tá? Porque depois que você mistura, é o bicomponente, tá? Tem o A e tem o B, aí tem a etiquetinha aqui que a A usa uma medida e a B 2 medidas, tá? Então aí depois que você mistura bem, você aplica nos moldes que você quiser. Em geral é de 6 a 8 horas até ela ficar firme, ela ficar na textura ideal. Então, o que eu indico para vocês, né? Como a gente tem mania de fazer as coisas rápido, inclusive eu e querer ver o resultado rápido, fazer no final da tarde ou no início da noite e deixar lá quietinho e aí desmoldar no dia seguinte, tá? Então todas essas pecinhas aqui eu fiz ontem à noite. E aí eu fiz com vários moldes, né, para vocês verem em termos de espessura que funciona, né? Mas diante do preço dela, que não é muito barata, realmente o ideal é fazer ou como esse aqui, tá? Em moldes de para pasta americana, renda, tá? Ou no máximo esses aqui, que são mais fininhos, tá? Inclusive esse aqui, que é um dos que eu adoro, tá? É um Buda. O molde também é da MN Resinas. Então vocês podem ver, ó. Só tirar e aí, ó, fica bem flexível. Só que ela fica mais flexível aonde ela é mais estreitinha. O Buda, eu sinto que ele já não tá tão flexível, mas dá para aplicar, vai dar para aplicar numa boa na garrafa. Tá? Então eu vou desmoldar todos, ó. Super facinho. Eu não passo nada, não passo olhinho para beber, vaselina líquida, eu não passo absolutamente nada no molde. Tá? Mesmo quando gruda aqui no molde, que acaba pingando, só tirar numa boa. Pronto, tá limpinho para usar de novo. Todos esses moldes, eles não são só para resina flexível, tá? Eles são para biscuit também, tá? Ou para resina que fica firme. Ó, esse anjo, que também é uma coisa que eu adoro, anjos, eu fiz, tá?
ele também, como tem uma espessura razoável, ele fica mais flexível nas asas, são mais fininhas, mas também dá para aplicar numa boa, tá? Esses moldes aqui maiores, eu mesma que fiz, tá? Mas pro meu uso próprio, porque o acabamento deles não fica muito legal, né? Então, é só para meu uso, tá? Agora, todos esses aqui são da MN Resinas. Agora, então, eu vou mostrar rapidamente para vocês como é que a gente aplica nos moldes, tá? Então, aqui, a parte A é uma medida, a parte B, 2 medidas. Principalmente a parte A, vocês podem ver que fica decantando, tá? Então, vocês misturam bem, pode misturar assim. Não tem cheiro, né? Isso é uma coisa muito boa, porque eu tenho rinite. O ideal é vocês usarem luva, né? Principalmente quem tem a mão como eu, né? Que as unhas são todas fracas e tal. Mas como eu já aprendi a ter um certo cuidado, eu não vou usar, tá? Sempre forrar com um papelzinho, é o que eu faço, porque acaba mesmo caindo, não tem jeito. Eu vou usar esse copinho aqui como medida, tá? Só que eu não vou usar ele inteiro, porque senão perde muito tempo, tá? Eu só vou fazer um pouquinho, só pra vocês saberem. Aqui também eu dou uma medidinha. Então, essa aqui é a parte B, 2 medidas. Eu vou usar isso aqui como medida. Vou colocar só quase metadezinha do copo. Aí eu ponho no outro copo, ficou maior, porque depois eu preciso mexer bem. Então, aqui foi uma parte da B, 2 partes. Agora eu vou pegar A e colocar uma parte. Fazer sujeira, de repente esbarra, cai, tá? Quando eu falo essas coisas é porque já aconteceu comigo, tá? Vou tirar bem do copinho, pra gente aproveitar tudo. Tá? Depois descarta esse copinho. E aí mexe bem. Mistura, 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 mistura. Tá? Você pode ficar aí 15, 30 segundos misturando, se você for usar um palitinho de madeira, que é mais grosso, né? Se for um palitinho mais fino, então demora mais um pouco para misturar, tá? Aí pode ver, ó, que ela fica mais líquida do que ela tá aqui, tá? Porque esse aqui é mais líquido. A e B. A e B. E aí você sempre, com o tempo você vai aprendendo mais ou menos a dosar, tá? Quantas peças você quer fazer. Mas o ideal é sempre ter um pouquinho a mais, principalmente pecinhas mais rasas, tá? Pra você aproveitar tudo, tá bom?
vamos lá. Vou colocar outra no Buda, tá? Vai aplicando bem devagarinho, embora esse molde seja grande, para ele ir penetrando. Tá? Nunca ponha de uma vez, aí com o próprio palitinho, vocês vão separando, vocês vão puxando para ele espalhar por todo o molde. Ao mesmo tempo já vai estourando as bolinhas, apesar que ele não cria muita bolha como a resina epóxi. Aquela cristal, ela cria mais bolhas. Tá, criou uma bolinha aqui. Tá? Então não precisa encher muito. Tá vendo que tá ótimo. Esse arabesco, que o molde é menor e mais raso. Tá vendo? Já pingou aqui, mas pingou no papel. Apesar que embaixo tá com plástico. E vai espalhando para entrar bem nas reentrânciazinhas. Tá? Esse aqui eu coloquei um pouquinho a mais do que deveria. Mas depois a gente consegue tirar as rebarbas numa boa. Tá? Como ele demora para secar, dá para você mexer bem. Esse arabesco, que ele é maior, mais fundo. Vai entrando aqui, vai puxando, tá? Não vou encher até em cima. Esse latidinho, parecendo uma tosse, é a minha cachorrinha, a Penélope, que está querendo vir aqui para fora. Agora essa moldurinha aqui também. Põe um pouquinho e vai puxando com o palito. Tá? Porque na verdade assim, o que a gente quer, quanto mais fina ela ficar, melhor, ela tem uma maior flexibilidade. Então por isso que a gente não precisa encher, porque o importante é que ele vai estar fazendo a textura do molde embaixo. Ainda sobrou. Vou colocar aqui nos camafeus. Vai puxando, ajudando a acertar o molde. Outro. Ali fazendo muita resina. Podem ver que eu não encho até a borda para não vazar, tá? Aí consigo o palito que a gente mexeu a resina, a gente vai preenchendo aqui os cantinhos. E ainda sobrou resina.
Deixa eu já colocar esses aqui no canto. Tá? Tomar cuidado se for mover, como acabou acontecendo aqui, ele vazou, porque ele virou. Mas aí a gente puxa com o palitinho pra dentro de novo. Por isso que é bom também não encher muito. Mais esse aqui. Então, acho que vai dar para mais esse aqui. Mais essa moldurinha. Acaba. E mesmo que faltar, depois você pode fazer mais um pouquinho e completar, tá ok? Você só não pode deixar depois de 6 horas, tá? Quando ele já estiver bem firme, tá? Então, ó, aqui pode ver que vai faltar. Devia ter colocado naquela outra moldurinha, mas não tem problema. Depois eu preencho. Tá? Então, repetindo, é bom fazer de um dia para o outro, porque a gente esquece lá e eles secam, né? Do que ficar mexendo para ver se tá bom, não tá, né? De 6 a 8 horas, depende também do tempo, se tá mais frio, demora mais tempo ainda para ter a reação, tá bom? Então, a parte de fazer a resina é isso. Agora eu vou fazer um passo a passo com vocês, como a gente decora uma garrafa com a resina flexível. Eu já, podem ver que tem 3 garrafas aqui, tá? Eu já adiantei alguns passos, mas vou ensinar para vocês, passo a passo. Então, em primeiro lugar, quando a gente vai reciclar uma garrafa, né, lavá-la muito bem, tirar todas as etiquetas, né, depois dela bem sequinha, eu passo um paninho com álcool, tá, do lado de fora do vidro, para não ficar engordurado, com marca de dedos, tá? Então aqui eu já passei o primer nas 3, tá? Elas estão assim, cremezinho, por conta do primer, tá? Existem várias marcas no mercado, mas eu especificamente, eu gosto muito dessa da Corfix, né? Embora elas especifique aqui que é primer para metais, mas ela também serve para vidro, nunca tive problema nenhum, né? Então ela é meio grossinha, tá? Como que aplica? Existem também várias formas de aplicar, cada um encontra o seu jeito, que acha que o resultado é melhor, ou fica mais fácil, tá? Então eu coloquei um pouquinho aqui no meu azulejo. Aí eu vou fazer o quê? Vou pegar um pincel macio, tá? Sequinho, esse é macio. E aí o que eu vou fazer? Ó, aqui embaixo vocês podem ver que eu já passei o primer, tá? Esta e esta não. Então eu só vou ensinar pra vocês como é que faz, tá? Então, a gente pega, passa com
o pincel. E aí, como eu gosto muito de texturas, né? Eu pego um rolinho e aí eu passo, porque daí ele iguala. Bem, tá? Então você passa uma camada generosa, tá? O que você pode fazer também? Ao invés de você pegar o pincel, é que eu acho que acaba gastando um pouco mais. Você vem com o próprio rolinho e você vai trabalhando o primer, tá? Ou numa bandejinha de isopor, ou... Eu gosto do azulejo porque daí ele demora mais para secar, tá? Então você vai virando o rolinho, passando, espalhando o primer em todo ele. E aí você também aplica. Ó. Embora ele gaste um pouco mais, eu prefiro esse método, tá? Porque eu acho que fica mais, o primer adere melhor, né? E você consegue passar mais, tá? Como ele tem essa saliência aqui, então eu vou passar o pincel só aqui dentro, tá? E aí eu venho com o olhinho novamente. Tá? Aí é o seguinte, tem pessoas que elas aceleram a secagem. Eu não gosto. Eu prefiro também fazer de um dia para o outro, tá? Para que seque bem, ele consiga impermeabilizar o vidro ou o plástico, tá? E aí é melhor deixar 12 horas, tá legal? Então, esse aqui eu vou deixar de lado e esse aqui eu vou deixar de lado também para ficar secando. Só que o ideal para ele ficar bem uniforme é dar uma segunda camada. Então espera 12 horas, depois aplica novamente, ou com pincel, ou com rolinho, e deixa secar por mais 12 horas. Aí não tem problema de descascar e você estragar todo o seu trabalho. Aí rolinho e pincel já na água, tá? Esqueci de falar, o primer é a base de água, esse que eu usei. Mas existe aqueles que a gente compra em casa de material de construção em spray, tá? Aquele lá é a base de solvente, também é muito bom, né? Mas aí tem um cheiro mais forte, né? Que eu já levei bronca aqui uma vez, né? Que eu tava usando spray aqui no quintal, mas o cheiro tava indo para dentro de casa. Então o ideal é usar esses produtos mesmo à base de água, tá? Então vamos lá. Aqui eu já fiz, já passei o primer, né? 2 demãos, já deixei secar. Aqui eu já colei a própria tampinha da garrafa, né? Porque daí a gente vai fazer um trabalho em cima dela. Que eu até esqueci de falar para vocês, mas tem essas resinas prontas da MN também, né? São maravilhosas para você fazer o trabalho na tampa dessas garrafas, tá? E aqui eu já colei uma moldurinha e um ondinho dentro, tá? Então já colei faz um tempo, então ele tá bem sequinho. Como se cola a resina flexível? Eu só vou pegar aqui uma dessas garrafas que eu passei no primer para mostrar para vocês, tá? Vou deixar ela assim mesmo. Foi uma coisa que eu quebrei um pouquinho a minha cabeça, tá? O ideal
é você utilizar a cola instantânea, né? Mais usada é a da Tec Bond, que ela tem a 1, a 2 e a 3, tá? A 1 é bem fluida mesmo e demora bastante para secar. A 2 é a que utilizam mais, inclusive nos trabalhos de biscuit, porque ela é um pouco mais viscosa e o tempo é menor. E a 3, que ela é quase uma geleinha, tá? E ela seca rápido. Então, o ideal, eu fiz um teste com a número 2, eu senti que parece que começou a corroer aqui atrás na resina flexível, tá? Então, o ideal mesmo é a número 3, que ela seca mais rápido. E como ela é mais viscosa, então ela já não penetra na resina, tá? Ó, pode ver que é até difícil. Ó, ela não é tão líquida quanto a 1 e nem a 2, tá? Aí eu ponho bastante, mas não ponho muito nas beiradas, né? Porque pode vazar muito, mas se vazar, vocês tenham sempre um lencinho umedecido do lado, tá? Porque dá pra limpar na hora, tá? Com lencinho ou com cotonete, né? Porque senão fica aquele brilho que é um pouco difícil de sair, né? Apesar que depois a gente ainda vai pintar. Então, olha aqui, tá? Vou centralizar. Aqui tem uma rebarbinha, já tirei. E aí eu aperto e vou segurando. Tá? Tem que segurar um tempo, tá? Embora ela penetre, ela seque mais rápido, mas mesmo assim precisa segurar. Tá? É algo que realmente precisa ter um pouquinho de paciência, tá? Mas podem ver que você pode, numa boa, ficar segurando forte em cima, fazendo força, que não ele não vai estragar o desenho. O que não dá para fazer, por exemplo, com a massa de biscuit, né? Que eu até uso bastante também. Mas o biscuit, o ideal para você fazer essas colagens, né, em superfície não plana, é de deixar também de um dia para o outro, porque daí ele dá uma secadinha maior. Só que aí ele corre o risco de, mesmo você aquecendo com o secador, corre o risco dele rachar, tá? E no caso aqui da resina flexível, não, ó. Tá? Então, ter um pouquinho de paciência mesmo na colagem, tá? Pra ela ficar bem firme. Tá? Pra ela não soltar depois. E pode ver, ó, não tem uma rachadura, não quebrou, não rachou, não deformou o desenho, tá? Continua inteiro. E colou, tá? Fez uma sujeirinha, como sempre faz, né? Cola instantânea não tem como, acho que a cola instantânea foi feita para dedo, né? Não para colar, tá? Mas pode ver que ela já tá colada. Tendo mais tempo, dá mais uma seguradinha, ou então o que eu já fiz, principalmente aqui, ó, nesse vasinho, essa aqui é resina flexível também. O que eu fiz? Eu colei e depois eu prendi com fita crepe, tá? E deixei lá colando bem porque eu precisava fazer outras coisas, tá? Mas podem ver que ela colou, certo? Então, vamos deixar ela aqui de ladinho.
já nessa posição. E pessoal, uma coisa que eu não falei pra vocês, tá? Depois que você mistura a resina, ela com o tempo, ela vai aquecendo, tá? Então, por isso que depois que você mexer bem, misturar bem mesmo, você já vai aplicando em algum lugar, porque principalmente se você usar o copinho descartável de plástico, ele começa a esquentar, 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 tá? Muitas vezes você vai sentir que o molde de silicone também está esquentando, mas não tem problema, não vai deformar, tá? Isso é todo um processo químico. Bom, então vamos lá. Já ensinei a fazer, a desmoldar, a colar. Então, agora vamos começar aqui pintando, tá? Eu vou usar essa ponteira aqui para essa garrafa, tá? Então, vou colar depois. Então, vamos pintar. Tá? Vou usar essa cor aqui, ferro óxido, da True Colors. Mas podem usar a tinta que vocês quiserem, que vocês tiverem. Essa aqui é a PVA, né? Mas pode passar acrílica também, tá? É algo que não... Isso não tem... É a tinta que vocês quiserem, tá? E pode pintar até com... a tinta PVA para parede. Como é? Látex? Látex. Pode usar também, tá? Porque ela é a base de água. Então, vamos lá. Esse mesmo pincel, vou secar esse pincel macio. Lavo ele bem para tirar o primer. Tá? Dou uma secada nele para sair todo o primer, mas não precisa secar totalmente, tá? Porque é até bom, porque isso ajuda a manter o seu pincel preservado. Depois, no caso da resina, depois que você vê que tá todos os espacinhos preenchidos, tá? O que eu gosto de fazer? Para dar um efeito envelhecido, pegar um paninho úmido, né? Nesse caso eu vou pegar o lencinho umedecido, mas que ele ainda tá meio úmido, e eu vou dar batidinhas na resina. Porque daí ela não fica aquela pintura chapada, tá? Eu, pelo menos, eu gosto muito de envelhecimento. Gosto muito de envelhecimento. Tá? Então ela... Pode ver, ó, onde tem maiores reentrâncias, ela tem mais tinta. Agora na superfície, ela vai saindo um pouquinho a tinta. Tá? É um tipo de envelhecimento.
tá? Se você achar que tirou muito, é só você passar o pincel de novo, fazer o mesmo processo. Aí, para ir mais rápido, eu vou pegar outro rolinho, pegar toda a tinta aqui, espalhar bem o rolinho, toda a tinta e tal, e vou passar. Que é o mesmo procedimento que se fosse passar o primer. Tá? O rolinho muitas vezes é uma mão na roda, você consegue fazer as coisas bem mais rápido, tá? E com um acabamento bem melhor. A não ser quando é caixa, por dentro, né? Mas mesmo assim, hoje em dia tem alguns rolinhos que são específicos para pintura interna, dentro de caixa. Tá? Você pode passar aqui de novo, porque só vai, como tá de rolinho, você vai pegar só a superfície mesmo. Isso mesmo. Tá? A tampinha eu vou passar com o pincel. E agora eu vou secar. Bom, agora eu peguei o secador, tá? Eu vou acelerar, mas o ideal é sempre deixar secar naturalmente. Tempo eu fui adiantando aqui, tá? O que eu fiz? Eu colei essa ponteira aqui de resina, tá? Da MM, com também a Tech Bond, a cola instantânea número 3, mas eu gosto sempre de colocar um pouco de cola branca, tá? Porque às vezes a cola instantânea, dependendo da superfície, com o tempo ela solta. Então eu também coloquei a cola branca, tá? Cola branca extra de boa qualidade, não é cola de escolar, tá? E aí aqui, para dar um acabamento no gargalo, abaixo dessa ponteira, uma das resinas flexíveis que eu desenformei, eu cortei um pedacinho na medida certa aqui, tá? E colei também. E colei com a cola instantânea número 3, tá? E aí, a mesma cor que eu usei aqui, eu já pintei. Tanto a
ponteira da tampa como esse arabesco, tá? E sequei, tá? Nada de diferente do que eu já tinha feito aqui embaixo, tá? Dando batidinhas aqui, principalmente na resina flexível, para pegar por dentro todos os cantinhos. Bom, vocês podem dizer, nossa, mas ela tá toda manchada. Mas é uma pintura rústica, tá? Pintura rústica, ela não é aquela pintura chapada. Então, assim, pra mim não tem problema ela ficar manchada. É esse resultado que eu quero mesmo. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar um gel envelhecedor, tá? Pra ela ficar ainda mais envelhecida. Embora eu goste muito do gel envelhecedor da True Colors, principalmente a cor tabaco, né? Que é o queridinho. Eu conheci o gel envelhecedor, também a cor é tabaco, mas da Silver Bright, da Aquacolor. E, nossa, assim, me apaixonei. Então, eu vou recapitular. Primeiro, garrafa, vidro, metal, plástico. Passa um primer, deixa secar. Depois passa uma segunda camada, deixa secar, tá? Aí depois, o que eu fiz? Colei as resinas flexíveis, colei o aplique de resina, tá? A ponteira que serve como enfeite de tampa. E usei a tinta. Depois pintei com a tinta PVA ferro óxido, só com uma demão. Sequei e na resina eu apliquei com pincel, dando batidinhas para não deixar nenhum lugar sem tinta, tá? Porque fica um efeito rústico mesmo, não tem problema. Aí sequei novamente. Depois o que eu fiz? Podem perceber que ela já tá mais escura. Eu usei o betume, o gel betume, gel envelhecedor, desculpa, da Aquacolor Silver Bright, que eu descobri recentemente essa marca. Eu, assim, me apaixonei pelas pátinas ceras deles. Comprei algumas tintas e também comprei o gel envelhecedor. E, sinceramente, assim, adorei. Tem um cheirinho de chocolate, pelo menos o de tabaco, tá? E aí, o que eu fiz? Eu peguei um pituá, que é esse pincel redondinho de cerdas duras, que ele ajuda muito quando você vai pintar com stencil, tá? Molhei no gel envelhecedor, dei batidinhas aqui no papel para sair o excesso de gel. Borrifei água em toda a peça e fui aplicando com movimentos circulares, tá? E você pode apertar mesmo, pode apertar, tá? O gel envelhecedor, ele é mais fluido do que uma tinta, então realmente o efeito dele é para envelhecer, não é para cobrir, tá? E fui fazendo isso em toda a peça. E ao mesmo tempo eu fui pegando um paninho úmido e fui dando batidinhas de movimentos aleatórios, não fazendo o mesmo movimento, para ir tirando o excesso e ficar com esse tom envelhecido, tá? Aqui tanto a resina flexível como essa também é flexível, como nessa resina, eu passei com o pincel para pegar todos os cantinhos, tá? Inclusive no fundo, aqui e aqui embaixo. Vocês não podem esquecer, tá? Porque o acabamento é tudo numa peça. E depois também fui tirando o excesso. E aqui também pode ver que tem lugares que ele tá mais claro, outros mais escuros, tá? Esse que é o efeito legal. O gel envelhecedor, assim como as ceras pátina,
elas impermeabilizam. Então você não tem necessidade de usar verniz. Mas se mesmo assim você quiser usar verniz, porque você vai deixar no lugar onde tem gordura, onde tem muita umidade, você pode aplicar o verniz. O verniz spray, desculpa, foi meu celular aqui falando comigo. O verniz spray, você tem sempre que aplicar, você mexe, que eu não trouxe aqui, tá? Você faz esse movimento, tá, com o spray. O verniz spray fosco, tá? Porque como é uma peça envelhecida, então tem que ser fosca, não pode ser brilhante. E você mexe bastante, esses movimentos circulares, e aí você deixa uns 30 centímetros mais ou menos, e você vai dando leves apertões, tá? Você não vai apertar e deixar apertando, porque vai escorrer o verniz, tá? Mas isso é uma coisa com a prática mesmo, a gente vai aprendendo, né? Eu já estraguei muita peça, mas você só aprende com os erros mesmo, tá? Ou você pode aplicar um verniz, esse aqui eu peguei o acetinado, mas existe o fosco também, esse é da True Colors, tá? Você pode colocar ou no azulejo ou num isoporzinho, você coloca um pouquinho e molha bem o seu rolinho, como a mesma coisa que eu fiz no primer, e você vai passando, tá? E nesses lugares menorzinhos, com mais detalhes, você pode passar com o pincel. Aí você deixa secar bem, tá? Porque agora o próximo passo, aí sim, depois que você aplicou o verniz, se você quiser, volto a dizer, quando se aplica gel envelhecedor ou cera pátina, não tem necessidade de impermeabilizar, porque ele já impermeabiliza, tá? Aí a gente vai, né, como esses desenhos aqui estão meio mortos, o que a gente vai fazer? É a hora da gente usar cera pátina, tá? Por isso que precisa passar o verniz antes, porque se você passar a cera pátina e depois você passar o verniz, vai ficar fosco de novo, tá? E o que a gente quer brilho, tá? Então eu separei aqui algumas, tá? E tem esse da Silver Bright Pátina, esse é o ouro âmbar, tá? Então aí é onde a gente vai ver a mágica acontecendo, tá? Eu costumo passar com o dedo mesmo, porque essas ceras pátinas da Silver Bright são à base de água, tá? Então elas não ressecam a pele, tá? E o efeito, você passando com o dedo ou você passando com o pincel, fica bem diferente. A não ser que você queira passar com o pincel, só que depois você dá uma última caprichada com o dedo, tá? Aí vamos lá. Pega um pouquinho, tá? Enche, ele dura muito, é um potinho pequeno, mas ele rende muito, né? Você molha um pouquinho o seu dedo e você vai passando reto, tá? E vai pegando alguns detalhes. É onde vai aparecendo o desenho. Eu adoro fazer isso. É uma das coisas que eu mais gosto de fazer. Por isso que eu gostei muito da pátina cera da Silver Bright, porque assim tem mais ou menos 30 cores.
né? E é a única que eu conheço que é a base de água, pelo menos que eu conheço. Embora eu use também a da Corfix para dar uma finalização, porque ela tem um brilho incrível. Tá? E você vai passando. É uma terapia. Aí você já pode ver que né, os relevos ficam mais acentuados. E você vai aparecendo a forma do desenho. A mesma coisa aqui. Tá? E na tampa, como não tem muitos detalhes, então você passa assim levemente com o que restou, tá? Não é isso. Tá? Agora aqui, por exemplo, né, como já tem alguns relevinhos, você pode passar um pouco mais. E aí fica a sua vontade, tá? É o gosto de cada um. Né? Tem muita gente que eu conheço que nem gosta de brilho. Eu sempre gosto de colocar um brilhozinho porque é o estilo que eu gosto. Esse estilo mais antigo, envelhecido. Também gosto da pátina. Acho que tá bom. Tá? Aí aqui, por exemplo, tem algumas reentrâncias, né? Aí o que você pode fazer? Você pode colar chaton para dar um brilhinho a mais. Eu vou pegar aquilo que eu falei quando eu colei sem vocês verem a ponteira. Aqui eu escolhi esse chaton, que é o ovalzinho, que é a mesma forma daqui, da tampa. Coloco uma gotinha da cola instantânea e a cola branca também, para que tenha certeza que vai ficar bem coladinho, tá? Só um pinguinho de cada. Eu encaixo aqui. Vou colocar um pouco mais de cola que não tá pegando. Eu vou colocar aqui. E soltou. Eu forcei aqui, descolou a tampa. Mas não tem problema, a gente cola de novo. Essas coisas acontecem. Aí eu vou... Ela só descolou uma parte.
Tem que pôr mais cola aqui. É aquilo que eu falei pra vocês. Se colar só com a instantânea, ela acaba soltando. Então, por isso que você precisa usar cola branca também. Para que esse tipo de coisa não aconteça, né? Claro que acontece, mas, por exemplo, se você vai dar de presente, se você vai vender, fica chato, né? Sair na mão da pessoa. Vou colocar aqui bem no centro. Tá, agora eu vou colar o outro chaton do outro lado que tem o mesmo detalhe. Segurar aqui, porque ainda não colou totalmente a tampa. É bom que essas coisas aconteçam para vocês verem que nada é perfeito, né? E além disso, aqui o vídeo a gente tem tempo, né? Então, por isso que eu falo, tem que fazer com muita calma, respeitar a secagem de cada produto, né? Não acelerar em nada, porque tem que ser algo prazeroso pra gente, né? Eu esqueço do tempo quando eu tô fazendo. Descolando. Eu vou pôr a número 2. Que daí cola mais rápido. Sempre limpando a sobra de cola. Desse lado, tá? E depois, se achar que tá muito simples, pode colocar umas correntinhas, tem algumas chavinhas, coraçõezinhos metalizados. Tá? Mas eu, sinceramente, pra mim, menos é mais. Tá? Vocês podem usar esses cordõezinhos aqui, tem corações, chavinhas, cadearzinhos metalizados. Aí vocês podem pegar um pedaço, né? E pendurar aqui o que vocês quiserem. Aí fica mais um detalhezinho. Tá bom?
Ontem eu fiz essa aqui, essa outra garrafa, né? Que aqui também é resina flexível. A ponteira é a mesma, só que aqui e aqui eu fiz com massa de biscuit, tá? Mas aqui é resina flexível, tá ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Desculpa minha primeira vez, tá? Mas beijão e até a próxima. Tchau!